E o campo da cognição também, né, do processamento cognitivo, é bastante complexo, né, justamente em função de tudo o que pode estar relacionado e favorecer ou então prejudicar o desenvolvimento cognitivo, né. Então eu trago aqui para vocês, os principais processos cognitivos que são estudados, que são trazidos, mas nós precisamos sempre entender que o funcionamento cognitivo vai depender do processamento cerebral, né? Então, de uma estabilidade no funcionamento cerebral, mas não apenas isso. Todos esses processos cognitivos aqui, eles podem ser impactados por questões ambientais, né? Então, por exemplo, o histórico nutricional dessa criança, né? Qual é o contexto que essa criança vive em termos de disponibilidade de alimento, de qualidade do sono que ela tem, o próprio estresse, né? O estresse nos primeiros anos de vida, ou enfim, em outros períodos da vida, pode impactar diretamente no processamento cognitivo. Então, nós temos aqui múltiplas variáveis que precisam ser olhadas para que nós possamos realmente compreender como é que está o funcionamento cognitivo do nosso paciente. Nós nunca vamos fazer uma avaliação, por exemplo, né, como o colega, como é que é o nome? Como é que é o nome dele? O Brian. Como o Brian disse, tá, então ele está falando, está trabalhando com consciência fonológica, fez a avaliação do paciente dele utilizando Confias, por exemplo. Aí ele vai ver que o paciente tem um prejuízo lá nas tarefas de segmentação silábica, segmentação fonêmica. Bom, ele não vai fazer o fechamento daquela avaliação olhando apenas para este grande construto. Por quê? Por trás da capacidade de segmentação silábica ou de segmentação fonêmica ou de transposição silábica, tem vários outros processos cognitivos envolvidos, como a própria memória de trabalho, né? Então, o processamento cognitivo e a relação com a aprendizagem tem justamente esse objetivo, nós olharmos para a aprendizagem, mesmo que sejam os processos mais básicos, reconhecimento de letras, consciência fonológica, né? Mesmo que sejam esses processos os mais básicos, elas têm todo um mecanismo e um processamento cognitivo por trás, que favorece ou não essa aprendizagem. Então, quando nós pensamos, né, em níveis de complexidade da cognição, e daí, por favor, né, vocês podem me interromper quando vocês sentirem, né, necessidade, enfim, tiverem contribuições, fiquem à vontade também. Nós vamos de processos mais básicos, ou seja, mais automáticos, até processos mais controlados, tá? Que exigem um controle consciente da nossa parte, tá? Um controle deliberado. Então, nós precisamos estar pensando sobre o que está acontecendo no nosso cérebro, sobre o que o ambiente está demandando de nós, para que nós consigamos, então, dar conta daquela situação. Processamento da atenção. Aqui nós temos vários tipos de atenção, né? Principalmente se fala de atenção concentrada, atenção seletiva, atenção dividida, atenção alternada, tá? São os principais tipos de atenção que nós vemos, que ela é considerada, é chamada de a porta de entrada do sistema cognitivo, né? Porque realmente a nossa atenção, ela é aquela capacidade que primeiro, nos ajuda a selecionar o que do ambiente é relevante, né? E se eu tenho um problema para resolver, se eu tenho uma palavra para ler, se eu tenho que encontrar alguém no portão, se eu tenho. Independente de qual seja o problema. E quando eu falar aqui em resolução de problemas, eu não estou falando necessariamente de algo que é problemático para nós, tá? Um problema no sentido de que estou sofrendo com isso. Não, estou falando de algo que eu inicio e que eu preciso concluir. Isso é a resolução de problemas, tá? Então vamos supor que eu estou aqui sentada e toco o interfone, eu preciso ir até o portão. Bom, isso é relativamente fácil para mim no momento que eu já conheço o caminho, que eu já sei onde está a chave, que eu já imagino quem seja a pessoa que está no portão. Então, isso é relativamente fácil. Agora, se nesse trajeto entre sair daqui e ir até lá
eu ficar me distraindo. Então, uma vizinha me chama ali na pracinha do condomínio, lá vou eu prestar atenção na vizinha. Aí, um carro buzina, lá vou eu tirar satisfação com a pessoa que está dirigindo. Enquanto isso, a pessoa está me esperando lá no portão, certo? Eu posso perder uma encomenda, alguma coisa, uma entrega dos correios, porque eu não cheguei lá como eu deveria chegar. Por quê? Porque eu não selecionei as informações que realmente são relevantes para me ajudar a resolver este problema. Eu fui abrindo as portas para vários outros processos que foram surgindo no meio do caminho. Então, no final das contas, ou eu demorei muito mais do que eu precisaria, né, para resolver aquele problema, ou eu acabei não conseguindo resolver o problema. Por quê? Porque eu não selecionei o que era mais relevante do ambiente. Eu deixei entrar informações que não precisavam ter entrado no meu sistema cognitivo. Então a gente diz que a atenção é a porta de entrada, porque se eu não deixo entrar as informações para resolver o problema, essa informação não vai ser processado cognitivamente. Tá? É realmente como se eu abrisse as portas da minha casa, uma pessoa entrasse e daí eu começo a conversar com aquela pessoa, começo, né, a fazer construções junto com aquela pessoa. No momento que a porta está fechada, a pessoa não entra, como é que eu vou saber o que a pessoa queria, como é que eu vou construir qualquer coisa com ela, certo? Então, o primeiro passo para o nosso sistema cognitivo ou para a informação ser processada cognitivamente é nós estarmos atentos, nós estarmos alertas às informações que são relevantes para que nós consigamos processar essa informação. Isso é a atenção, né? Basicamente a função, né, da nossa atenção. Depois que nós conseguimos, então, selecionar um foco no nosso ambiente, entra o processamento da percepção. O que é a percepção? Vocês sabem, vocês trabalham com percepção auditiva, né, principalmente. Então, o que é a percepção auditiva? Ou, enfim, visual, tátil, né, não interessa qual é o órgão do sentido. A percepção, ela é aquele nome que nós damos, a interpretação que nós damos para aquela informação que entrou no nosso sistema cognitivo, porque nós prestamos atenção naquela informação, tá? Então, vejam que é bem como se fosse uma escadinha mesmo, tá? Claro que na prática as coisas não funcionam assim, né? Tudo muito rápido, né? Uma coisa vai se sobrepondo à outra. Mas aqui, em termos didáticos, para ficar mais claro como é que isso aqui acontece, eu vou usar dessa maneira, tá? Então, a percepção é: estou entre múltiplos estímulos, barulhos, imagens, e daí tem um barulho que se sobressai para mim. Eu escuto um barulho que, dentre todos aqueles outros, ele se sobressai. E daí nós vamos falar dos vieses, né? O que faz com que uma informação se sobressaia para mim? E o que faz com que uma informação se sobressaia para a Karina, por exemplo? Isso tem a ver daí, como eu estava falando antes, né, de todos os outros processos que interferem na nossa cognição. Então, por exemplo, meus traços de personalidade podem interferir na minha cognição, nesse viés, tá? Para minha atenção. Então, para Karina, vamos supor que ela esteja numa fase lá, a Liz está... Com quantos anos a Liz está, Karina? 7? Tá, então a Liz está numa fase de super interesse por canetas coloridas, bonequinhas específicas, coisinhas assim, nananá. Aí tem muitos barulhos, muitos anúncios, muitas coisas. A Karina está numa fase em que a atenção dela está enviesada para coisas que tenham a ver com canetas coloridas, objetos de decoração, bonequinha de determinada característica. Eu não, tá? Eu tenho um filho que é menino e tem 4 anos. Então, para mim, o que vai chamar atenção vai ser outra coisa. Todos nós estamos no mesmo ambiente, ouvindo as mesmas coisas, tendo contato com as mesmas coisas. Mas o meu viés atencional vai abrir as portas para uma informação, enquanto o viés atencional da Karina vai abrir as portas para outra informação. E daí vem a percepção, que é aquele nome que a gente dá. Ó, esse é um anúncio sobre dinossauros. Isso é uma mulher que está falando.
essa mulher está preocupada, né? Esse é o barulho de alguém batendo na porta, né? É o nome que nós damos para aquela informação que entrou no nosso sistema cognitivo. Isso é a percepção, basicamente isso, né? Então, quando vocês estão trabalhando com discriminação auditiva, por exemplo, que vocês pedem para a criança identificar se o som está perto, se o som está longe, se o som é fraco, se o som é forte, se é agudo, se é grave. Isso tem a ver com o processamento da percepção auditiva, porque o som é o som, né, que entra graças ao nosso sistema auditivo. Mas identificar se isso é grave ou se isso é agudo já demanda de uma interpretação, de uma aprendizagem prévia a respeito daquele som que a pessoa está ouvindo. Tá bem? Tudo certo até aqui? E por que isso é importante, né? Pensando já nas questões de aprendizagem. Se nós temos uma criança, enfim, nós sabemos que a leitura e a escrita, principalmente, tem uma demanda, tem uma dependência, nós podemos usar esse termo, uma dependência muito grande da linguagem oral. Tá? Então, nós vamos falar de leitura e escrita como linguagem escrita e a fala, né, a conversação, narrativa, como linguagem oral. Então, para a criança aprender a ler e a escrever, existe uma necessidade importante de ela já ter tido um bom desenvolvimento de linguagem oral. Tanto que crianças com transtorno de linguagem têm um forte risco para ter também um transtorno específico de aprendizagem, né? A dislexia, o transtorno de escrita, certo? Então, se essa criança vive em um ambiente em que as pessoas estão conversando, estão interagindo entre elas, e a criança está no mundo da lua, tá? Ela está desatenta, ela está prestando atenção em outras coisas, o que vai acontecer vai ser que ela vai abrir as portas do sistema cognitivo dela para outras coisas, mas ela não vai estar com a atenção dela focada no que interessa que ela esteja, né, no que é importante que ela esteja, para ela ir aprendendo os padrões de linguagem oral. Então, se eu quero falar a palavra casa, como é que eu tenho que fazer? O que eu faço? Né? Qual é o tom de voz que eu tenho que dar? Como é que eu mexo a minha boca? Enfim, vocês têm os termos técnicos para isso, né? Mas essa aprendizagem, vocês sabem, acontece graças à imitação. E para eu imitar, eu preciso prestar atenção no outro. Tanto no outro que está conversando com outras pessoas ali, quanto no outro que está conversando comigo. Se eu não presto atenção para isso, esses padrões de pronúncia das palavras, de significado das palavras, já não vai entrar no meu sistema cognitivo. Se eu não começo a me atentar para as unidades que compõem uma palavra, né, para os diferentes sons que compõem uma palavra, então nós estamos falando lá da consciência fonológica, quando eu for ler e escrever, eu não vou conseguir fazer essa diferenciação de fonemas na hora de escrever uma palavra. Então, eu posso, ao invés de escrever dado, eu posso escrever tato, porque para mim não faz diferença nenhuma. Por quê?